te adorar. Foi que eu nasci, quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor para te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia, bom dia. Começando mais um Café e Comunhão. Hoje nossa leitura e reflexão será no livro de Provérbios, capítulo 5. Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez conosco nessa manhã. Que você possa, durante esse dia e toda essa semana, ser guardado, dirigido e orientado pelo Senhor. Que a sua e a minha vida seja repleta de sabedoria, segundo temos ouvido e aprendido de Salomão, aqui no livro escrito por ele, o livro de Provérbios. No vídeo anterior, em Provérbios capítulo 4, nós vimos uma exortação paternal. Pais devem ser exemplo para os seus filhos e os filhos devem obedecer aos ensinos de seus pais. E hoje, Salomão vai nos falar sobre a advertência contra a lascívia, falando então sobre esse assunto, que é algo que ocorre na vida das pessoas em todo tempo e em todo lugar. E que é preciso, então, ter bastante cuidado para não cair nesse tipo de armadilha. Então, ele faz advertência aqui contra a lascívia no capítulo 5. Agora, definindo o que é lascívia, antes de nós começarmos, então, a leitura do texto, tá? Lascívia é a sensualidade usada de maneira errada e sem domínio próprio. A pessoa lasciva, ela corre atrás do prazer sexual sem se importar com os limites, tá? A lascívia leva a atos de imoralidade sexual. A lascívia está também ligada ao ato de convidar outros a participarem de imoralidade, né? E isso a gente sabe que existe por aí desde quando o mundo é mundo, né? E muitas pessoas acabam participando e achando natural esse tipo de atitude ou esse tipo de comportamento. Quando a palavra de Deus diz que não é natural, não é normal, e nós cremos naquilo que a palavra de Deus diz e não naquilo que os homens dizem ser o melhor, tá? Então Salomão, ele justamente dá conselhos aqui no capítulo 5 a respeito desse assunto, da questão da lascívia, do cuidado que nós temos que ter para não cair nesse tipo de armadilha, e qualquer pessoa pode ser levado a esse tipo de procedimento, né? Esse tipo de atitude que trará consequências muito sérias para a sua vida e para as pessoas que estão ao seu redor, tá? E por isso, então, Salomão traz essa advertência. E ele começa nos dizendo, então, no versículo 1 do capítulo 5, o seguinte: Filho meu, atende à minha sabedoria, a minha inteligência inclina o teu ouvido, tá? A minha inteligência inclina o teu ouvido, para que guardes os meus conselhos e os teus lábios observem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite. Ele usa mel e azeite como figuras de algo muito bom da sua época, da sua cultura, como um hábito alimentar, né? Para nós, você poderia colocar qualquer outro tipo aqui de alimento que lhe fosse atrativo. Ele usa favos de mel e usa azeite. Salomão, então, aqui ele alerta sobre o perigo de começar uma conversa com uma mulher sedutora, uma mulher sagaz, atraente, porém, essa mulher é adúltera. Essa mulher é astuta na arte da conquista. E, evidentemente, para aqueles que já têm uma ideia de que a Bíblia é um livro machista e que só fala a respeito da mulher, ele está trazendo aqui uma relação clara sobre assuntos muito concernentes da época. Evidentemente, isso também acontecia com homens e havia a condenação com respeito a isso, mas ele traz aqui a advertência com relação à mulher
Mas, evidentemente, esse tipo de alerta serve tanto para a mulher como para o homem. Tá? Ele diz que essa mulher ela é astuta na arte da conquista. As suas palavras elas são aveludadas, são suaves como azeite. A sua voz é envolvente como o canto da sereia. Os seus lábios são como o mel, por isso são tão atrativos. Então, tudo nessa mulher é sedutor e encantador. E principalmente se você está com problemas na sua vida conjugal, parece que tudo que o outro diz ou fala, tudo que o outro, a maneira de se comportar, parece que é muito melhor do que a que você tem na sua casa. Então, se você encontra uma mulher dessas, sabe o que tem que fazer. Você precisa fugir dela, né? E não continuar ou começar uma conversa com ela. Não diga e não pense que é forte o suficiente para resistir, porque você não é. Seja prudente, fuja. Seja valente, fuja. Ser sábio é nunca começar uma conversa que poderá desembocar na cama do adultério. Então, muito cuidado com essa questão. E, evidentemente, isso é falado sobre a questão da mulher como sendo sedutora, mas o homem como sendo também um tolo, por cair nesse tipo de conversa, de envolvimento, né, que essa mulher sagaz e atraente pode, então, trazer. Então, ele continua falando, versículo 4. Mas o seu fim, porque ele disse que os lábios são, né, como favos de mel e o paladar é suave como azeite. Mas qual que é o fim disso? O resultado. Mas o seu fim é amargoso como absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Então, embora essa sedução venha envelopada com palavras doces, o fim dessa linha é amargo como o absinto. O absinto era uma bebida alcoólica feita da losna e que chegava a ter um teor alcoólico de 90%. Então, o pecado ele é atraente aos olhos, mas é perigoso para a alma. Primeiro ele seduz e depois ele escraviza. Então, os deleites dessa cama, elas evaporam numa noite de êxtase. Mas as suas consequências, elas permanecem para a vida toda. Então, por um momento de prazer, paga-se um preço alto por toda a vida. A mulher adúltera não é um instrumento de prazer, mas ela é um agente de sofrimento, de vergonha e de dor. De novo, repito, não somente ele menciona a questão da mulher, mas isso é também, um homem também pode agir dessa forma, né? E ambos estão completamente errados. Versículo 5. Os seus pés descem para a morte, os seus passos estão impregnados do inferno. Então veja que expressão forte que Salomão traz. Envolver-se com a mulher adúltera é colocar os pés numa cova e descer ao inferno. A Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino de Deus, pois é um pecado contra o próprio corpo, contra o seu cônjuge e contra Deus. Só o arrependimento pode mudar esse destino. E olhe aí justamente um instrumento muito importante, que é a questão do arrependimento, para que a vida possa ser mudada e transformada. Então não significa que não há uma solução, né, para essa realidade ou para esse problema. Existe solução e a solução é o arrependimento. Então, o alerta permanece. Não se ponha a caminho com a mulher adúltera, porque os seus passos vão levá-lo para a morte. Veja a expressão, descem para a morte, estão impregnados do inferno. Então são expressões bem sérias com relação a isso. Falamos, você está pecando contra o seu corpo, contra o seu cônjuge e contra o próprio Deus, porque ele abomina esse tipo de coisa. Ele diz ainda, no versículo 6, para que não ponderes os caminhos da vida, as suas andanças são errantes, e jamais os conhecerás. Então a mulher adúltera e o homem devasso têm a mente entorpecida, o coração cauterizado. Eles se entregam ao pecado da impureza e nem sentem mais vergonha ou tristeza por isso. Parece algo natural. E hoje isso é mais comum do que se imagina. Então, tanto homens como mulheres, a questão da traição é algo que parece um divertimento, é algo que parece algo que não é sério. É algo que, às vezes, até muitos casais têm um consentimento de um e de outro para que possam ter uma vida livre.
Eles se entregam ao pecado da impureza e não sentem vergonha ou tristeza por isso. Vivem governados por um instinto como se fossem animais. Andam errantes em seus caminhos. Essas pessoas se acostumam com o pecado. Se acostumam com o erro, como se fosse algo natural. E entendem que não precisam prestar contas a ninguém com relação a isso, porque são suas vidas. É o meu corpo, eu mando, eu faço o que quiser e ninguém tem nada com isso. Então, essa é a realidade que nós encontramos, né, cada vez mais presente. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e não vos desvieis das palavras da minha boca. Ou seja, preste atenção. Longe dela seja o teu caminho e não te chegues à porta da sua casa. Então, o segredo da vitória nessa área não é enfrentar a tentação de cara limpa, de peito aberto, mas é dar ouvidos à palavra de Deus e não se desviar dos seus estatutos. Fuja, esteja longe do caminho dessa mulher. Não te chegues nem à porta da sua casa. Ser forte é fugir e manter-se distante. Salomão, ele aconselha o homem a nem passar perto da casa da mulher adúltera. Então Eva pecou por causa disso. Ela estava perto da árvore cujo fruto lhe era proibido. Estava no lugar errado, na hora errada, na companhia errada, com a motivação errada. Então tudo isso culminou no fato de dela cair e trazer, né, tanto ela como depois Adão, para toda a humanidade, as consequências desse pecado. O pecado vai levá-lo cada vez mais longe do que você gostaria de ir. E vai lhe cobrar um preço mais alto do que você gostaria de pagar. Então, cuidado. Lembre-se disso. Você vai mais longe do que gostaria de ir. E vai pagar mais caro do que gostaria de pagar. Né? Então, preste atenção nas palavras de Salomão. Para que não des a outros a tua honra, e não entregues a cruéis os teus anos de vida. Salomão, ele alerta sobre dois efeitos aqui do adultério. Em primeiro lugar, o adultério lhe traz desonra, porque de uma forma ou de outra isso torna-se público. E em segundo lugar, ele diz que o adultério traz prejuízo financeiro. Vai precisar dividir os seus recursos, né? Porque vai destruir a sua vida, o seu casamento, e vai ter que dividir recursos. E a gente sabe disso, de muita gente sofrendo as consequências em relação a isso, né? E às vezes até tendo que pegar uma cadeia aí por causa dessa questão de pensão alimentícia. Então, é um fator tremendamente preocupante, né? E negativo, e que vai lhe trazer prejuízos em todo o sentido. Prejuízo da desonra, o prejuízo financeiro. Então, quantas famílias são prejudicadas financeiramente por causa da insensatez daqueles que precisam repartir com os aventureiros do prazer, né? O prazer proibido, o fruto do seu trabalho. Porque vão ter que dividir, né? E vai estar sustentando aí muitas vezes duas famílias, talvez até mais, para poder manter os seus prazeres, para poder manter, né, as escusas, aquilo que está cometendo, o que está fazendo. Tá? Trazendo prejuízo, então, para todo mundo. Versículo 10. Para que não farte a estranho do teu esforço, e todo o fruto do teu trabalho vá parar em casa alheia. Então, é o que nós acabamos de dizer, né? São aventureiros. Vai perder tudo que tem. E o fruto do seu trabalho vai para outros. E a sua própria família vai passar por necessidades. Versículo 11. E no fim, venhas a gemer no consumir-se da tua carne e do teu corpo. Né? É a consequência. E então digas, como odiei a correção, e o meu coração desprezou a repreensão. Né? Não deu ouvidos. Odiou a correção, desprezou a repreensão, né? Não deu ouvidos e agora sofre as consequências. Quantas pessoas a gente ouve dizendo isso, né? Que não deu ouvidos ao que os outros estavam mostrando. A pessoa, no momento do seu prazer, da sua necessidade, tornou-se um cego, um surdo, né? E queria apenas fazer aquilo que lhe dava na vedeta, na cabeça, não ouvindo ninguém.
Mas depois, quando vem as consequências, aí cai em si e percebe, né? E que não deu ouvidos a ninguém. A vida é feita de escolhas. Não basta receber um ensino, é preciso valorizá-lo, é preciso colocá-lo em prática. Não basta ser criado na disciplina, na demonstração do Senhor, é preciso aprender com essas providências divinas. O sábio é aquele que escuta e coloca em prática aquilo que aprende. E é sobre isso que nós estamos vendo aqui no livro de Provérbios. O sábio é aquele que escuta e que coloca em prática o que aprende. Repito, a obediência é a marca daquele que quer realmente obedecer a Deus. Aqueles que não ouvem a doce voz do ensino vão receber o rude chicote do castigo. Serão consumidos pela culpa, pelas doenças do corpo e também da alma. Pode ter certeza disso. Versículo 13. E não escutei a voz dos que me ensinavam, nem aos meus mestres inclinei o meu ouvido. No meio da congregação e da assembleia foi que eu me achei em quase todo o mal. Deus coloca placas em nosso caminho, advertências. Placas que nos alertam acerca das curvas sinuosas, das pontes estreitas, dos aclives íngremes, dos declives perigosos. Então tem placas de advertência por todo o trajeto. Fazer a viagem da vida sem observar essas placas é correr na direção do desastre, da colisão. O segredo de uma viagem segura, de uma chegada certa, é observar as placas de sinalização. Deus nos deu mestres e nos instruiu em sua palavra. Ele faz isso todos os dias. Andar de acordo com o conselho da sua vontade é a forma mais segura de caminhar vitoriosamente. Se falhamos, se erramos, é porque não damos ouvidos àquilo que o Senhor diz, aquilo que Ele nos ensina e adverte através da sua palavra e daqueles que Ele coloca diante de nós. Versículo 15. Bebe água da tua fonte e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam as tuas fontes por fora e pelas ruas os ribeiros de águas. A frase bebe a água da tua cisterna ou da sua fonte e das correntes do teu poço, e das correntes do teu poço, é uma alusão à fidelidade conjugal. É sobre isso que ele está falando. Significa que cada um deve apreciar o cônjuge que Deus lhe deu. Se você agiu de maneira certa, desde o princípio, desde que conheceu alguém, que namorou, noivou e depois casou, então com certeza você deve valorizar tudo isso, apreciar tudo isso, apreciar a pessoa que Deus lhe deu e honrar essa pessoa. No deserto a água ela é preciosa e ele diz aqui a respeito disso. Um poço é a posse mais importante de uma família. Naquela época isso era algo crucial, primordial. Hoje também em muitos lugares, muitas fazendas, muitos sítios, a água é primordial para a criação do seu gado, para a sua agricultura. Isso é necessário. Então, na época do Antigo Testamento, era considerado crime roubar a água do poço de uma outra pessoa, bem como ter relações com a esposa de um outro homem. Então, em ambos os casos, o ofensor arriscava o bem-estar e a segurança de toda a sua família, porque muitas vezes ele e toda a sua família pagavam o preço dessa atitude. A fidelidade conjugal, então, é o mapa da verdadeira felicidade conjugal. Então, a fidelidade é o mapa da felicidade conjugal. Tenha certeza disso. Versículo 17. Sejam para ti só, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. O leito conjugal não pode ser compartilhado com estranhos, É isso que ele diz aqui. E não para os estranhos contigo. Não pode ser compartilhado. As pessoas hoje agem dessa forma, compartilhando o esposo ou a esposa com outros. Que coisa abominável. Então, em vez de
de o marido ou a mulher ficar à cata de aventura sexual fora do casamento, o que o conselho de Salomão aqui é que você deve se alegrar com a sua esposa, com o seu esposo, que você escolheu para casar. É isso que você deve fazer. É trabalhar, é lutar para que dê certo, para que vocês possam continuar juntos até o fim dos seus dias. Isso é o correto a ser feito. Invista o melhor do seu tempo na vida da sua mulher ou do seu marido. Ela merece todo o seu afeto. Então não sonegue a sua esposa ou seu marido o amor que eles merecem. Isso é extremamente importante. É o que Salomão aqui nos ensina. Ok? Versículo 19. Como serva amorosa e gazela graciosa, os seus seios se saciem todo o tempo, e pelo seu amor sejas atraído perpetuamente. Então, longe do homem procurar satisfazer seus desejos sexuais com a mulher estranha, ele deve saciar-se com a sua amada, com a sua esposa. É o que diz aqui. Ele usa aqui expressões também, né, da antiguidade, falando sobre a cerva, falando sobre a gazela, animais que tinham um porte gracioso. Então, a vida sexual dos casados não deve ser uma relação mecânica também e sem entusiasmo. Ele diz isso aqui, ele menciona isso no livro de Cântico dos Cânticos. Então, Deus criou o homem, a mulher, o macho e a fêmea, ele concedeu capacidade de dar e de sentir prazer. Então, ele deixa bem claro que isso deve ser o leito conjugal, o leito matrimonial e com mais ninguém. E, evidentemente, que esse tipo de palavra hoje, nos dias de hoje, principalmente, agride algumas pessoas. Né? Eles se sentem assim agredidos. Mas, na verdade, o que a palavra de Deus está amorosamente nos dando instruções para que nós não venhamos a criar para nós mesmos problemas e também para aqueles que estão ao nosso redor, para as nossas famílias, nossos cônjuges. Então, para isso, ele nos dá esses conselhos. E para quem acha que isso é obsoleto, que isso é coisa do passado, não é não. Porque estamos vendo cada dia vidas sendo destruídas em função dessas coisas. Em função do adultério, em função do prazer momentâneo. Isso é algo, é um fato, isso não é um mito. E a gente sabe disso. Apenas aqueles que não querem enxergar é que vão dizer com certeza o contrário. Versículo 20. E por que, filho meu, te deixarias atrair por outra mulher e te abraçarias ao peito de uma estranha? Então a pergunta de Salomão é por quê? Por que fazer isso? Por que a traição? A traição é um pecado contra Deus. É um pecado contra o cônjuge. É uma crueldade com a família que você construiu. É um atentado contra a própria sociedade. A sociedade sofre com isso. É escândalo para a igreja. E é uma atitude de autodestruição. Né? Dia a dia nós estamos vendo essas coisas acontecendo. Versículo 21. Eis que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele pesa todas as suas veredas. Por mais que se tente esconder esse pecado, existe um Deus que tudo vê, que a todos sonda e que a todos julga. Os caminhos dos seres humanos estão perante os olhos do Senhor e ele considera todas as suas veredas. Conhece todos os seus caminhos. Haverá um dia em que as máscaras vão cair. E aquilo que as pessoas fizerem às ocultas será proclamado publicamente. Então ficarão desamparados aqueles que se gabaram de suas aventuras. Isso será descoberto mais cedo ou mais tarde. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá porque desavisadamente andou, e pelo excesso da sua loucura se perderá. Então, atrás da isca apetitosa do pecado, esconde-se o anzol da morte. Aqueles que se gabam de sua liberdade para experimentar os prazeres desse mundo vão ficar presos pelas correntes grossas desse seu pecado, dessa sua iniquidade. O
O pecado não passa de uma prisão insalubre, uma prisão terrível, torturante, prometendo o pecado, ou prometendo, aliás, liberdade. Esse pecado, ele escraviza. Aquilo que se imagina como sendo alegria, prazer, satisfação, é algo que vai lhe escravizar. Esse pecado, prometendo felicidade, ele vai te atormentar. Se a pessoa tem um mínimo de consciência, com toda certeza será atormentada por causa do erro, por causa do pecado que cometeu, por aquilo que perdeu. Prometendo delícias, você na verdade recebe açoites, castigo. Prometendo vida, na verdade isso te leva para a morte. A morte da sua consciência, a morte da sua tranquilidade, a morte da sua honra. Então a vida sem Deus, por mais glamurosa que pareça, ela é uma imitação de vida. Esse tipo de vida, de proceder, esse tipo de atitude, esse tipo de pretensa liberdade, na verdade é uma prisão. É escravidão, é morte. E é sobre isso que Salomão adverte aqui no capítulo 5. Então nós estamos lendo aqui Provérbios, que vimos lá desde o primeiro capítulo, que é o intuito, a meta de Salomão era diminuir o número dos tolos e aumentar o número dos sábios. Que nós possamos, com esses conselhos, mudar a nossa atitude, mudar a nossa visão, mudar o nosso comportamento, que possamos ajudar outros a terem a visão correta daquilo que é a vida que Deus pretende para nós, para que dessa forma possamos realmente ter uma vida plena e não apenas um esboço de vida, apenas uma imitação de vida, mas termos uma vida que realmente traga satisfação e alegria para a nossa vida, para a vida daqueles que Deus nos deu, para a nossa própria família. Que Deus possa abençoar você durante todo esse dia, durante essa semana. E amanhã, se Deus permitir, vamos então a Provérbios capítulo 6, a ver então mais um texto de sabedoria para o nosso aprendizado. Que Deus nos abençoe. Pai, obrigado pela tua palavra, dá-nos um dia na tua presença e ajuda-nos, Senhor, a sermos sábios e a seguirmos os conselhos da tua palavra, para não darmos ouvidos, ó Deus, a toda essa sedução, caímos, ó Deus, no adultério e, com isso, prejudicarmos a nossa vida e a vida daqueles que estão ao nosso redor. Livra-nos, ó Deus, dessa atitude tão desastrosa e ajuda-nos a manter uma vida conjugal que traga alegria para toda a família e, ó Deus, honra ao nome do Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. E Deus abençoe, queridos, que tenham todos então um bom dia na graça e na paz do Senhor. E amanhã, se Deus permitir, estaremos juntos então mais uma vez para podermos dar continuidade à reflexão e à leitura do livro de Provérbios. Tá bom? Um forte abraço a todos vocês, que Deus os abençoe e até amanhã, se Deus assim quiser. Pra te adorar.